paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Esse que vos fala é o pastor Alexandre Pereira, da Igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira. Desde já agradeço ao nosso muito digno pastor, pastor Marcos, presidente do Campo de Ourinhos, por esta rica oportunidade. Também agradeço a você que nos assiste. Nós estamos estudando o livro dos Salmos e hoje estudaremos o Salmo de número 56 da nossa revista Betel Dominical, nossa lição de número 7, que traz como título Confiança em Tempos de Aflição. Vamos à nossa introdução, que diz assim: os percalços fazem parte da vida cristã, mas não podemos ser paralisados por eles. O enfrentamento passa por uma firme confiança em Deus, que nos chamou para sermos seu povo. É poderoso para nos guardar até o fim. Meus queridos, nós queremos abordar o tema deste salmo. Por que ele fora escrito? Qual foi o motivo? O que levou o salmista a escrever o salmo de número 56? Já dizia um hino da harpa: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. E aqui, não muito diferente disso, o rei Davi, autor do Salmo 56, ele também escreveu na mesma situação. Ele estava passando por apertos e por aflições. A Bíblia diz que Davi, ele estava numa condição mais favorável daquela de que ele tinha antes como pastor de ovelhas. Davi já havia enfrentado o rei Golias, o grande guerreiro Golias. Ele já havia batalhado contra ele e vencido. Davi já estava afamado, conhecido em Israel. E agora, vivendo no palácio. Por quê? Porque o rei o colocou, depois da vitória contra o gigante, o colocou como um capitão do exército, abaixo apenas de Abner e de Jonatas. E Davi, vivendo no palácio, mantinha os seus costumes, os seus hábitos e, acima de tudo, a sua reverência para com Deus. Como fazia nos campos, nos pastos com as ovelhas, tocando, dedilhando a sua harpa, estava Davi também no palácio tocando a harpa. E por mais de uma vez, o rei, percebendo que o jovem estava cada vez mais afamado, estava cada vez mais admirado pelo povo, o rei começou a permitir que o seu coração despertasse um sentimento perverso, um sentimento de egoísmo, cujo nome era inveja. Saul começou a perceber que Davi estava crescendo demais no reino e por mais de uma vez tentou matá-lo com uma lança. Diante dessas tentativas do rei, desse sentimento de inveja, buscando matar Davi, Davi resolve então fugir. Faz um trato com Jonatas para confirmar se realmente esse sentimento do rei era verdadeiro. E Jonatas, filho de Saul, que possivelmente seria o futuro rei, embora não tivesse nenhum tipo de ambição em relação a isso, reconhece que o seu pai estava sendo dominado pelo mal e diz para Davi: Davi, foge, some do palácio, porque Saul deseja matá-lo. Irmãos, é interessante a história de Davi porque não foi uma história só de glórias e de vitórias, mas de lutas e de dificuldades. Davi, ele tinha de Deus uma promessa. Deus tinha um plano na vida de Davi. Mas até Davi estar no centro do querer de Deus, até Davi chegar aonde Deus queria que ele estivesse, ele teve que passar por situações até difíceis de serem explicadas. Como é que um rei, com toda a escolha, com toda a direção de Deus, como era o rei Saul, passou a ser um instrumento do mal para perseguir e até tentar matar Davi? Existem coisas nas nossas vidas que muitas vezes não há explicações bem claras.
Não existe como a gente dar esclarecimento acerca de alguns fatos. E a gente fica pensando, meu Deus, por que que eu preciso passar por isso? E Deus claramente nos mostra, através da história de Davi, que as lutas, que as dificuldades, quando não provocadas por nós, na verdade é um instrumento para que Deus nos faça mais fortes, para que Deus nos faça mais corajosos, para que Deus nos faça mais ousados, para que Deus nos faça triunfante. Quando Deus, Ele vê em mim, quando Ele vê em você, essa condição, essa possibilidade de que você pode passar por uma provação e ser aprovado, saiba que coisas grandes Deus tem reservado para você. Pois bem, esse foi o primeiro desajuste na vida de Davi em relação ao palácio. Teve que sair do palácio. E a Bíblia diz que ele vai até a cidade de Nob. Chegando lá, percebe-se que Nob era uma cidade de sacerdotes. Ele busca o sacerdote principal, cujo nome era Eimeleque, e pede pão para Eimeleque. Eimeleque se assusta, porque Davi aparece ali e ele tenta tirar alguma coisa de Davi, e Davi simplesmente diz, olha, o rei me mandou aqui. E essa escolha de Davi acaba trazendo tragédia para aquele lugar. E você vai ver qual foi a tragédia. A Bíblia diz que Eimeleque dá pão a Davi. Dá a ele a condição de se alimentar junto com os seus moços. E Davi pede, além disso, além do pão, pede também armamentos. E Eimeleque fala para ele, olha Davi, a única arma que temos é a espada de Golias que você havia matado. Davi disse, então, pois bem, passa para mim a espada. E ele sai. E a Bíblia fala que nesse lugar estava um homem, um edumeu. E esse homem, ele estava assistindo toda a situação, tudo que estava acontecendo. E a Bíblia vai dizer que este homem vai até o rei Saul contar o que estava acontecendo em Nob entre os sacerdotes e Davi. E a Bíblia vai dizer que Saul se sente ainda mais ameaçado, se sente traído e dá ordem para que matem todos os soldados, ou melhor, todos os sacerdotes que lá estavam. 85 sacerdotes foram mortos por conta de uma história, uma mentira que Davi diz ali. Pois bem, irmãos, temos que tomar muito cuidado. A Bíblia diz que precisamos vigiar em todo tempo, em todo instante. Se você tem um sonho, se você tem um plano, se você tem um propósito, saiba que tudo isso precisa estar guardado no seu coração. E se você quiser se abrir com alguém, essa pessoa precisa ser de extrema confiança, porque ao nosso redor existe pessoas nos assistindo e muitas vezes pode nos atrapalhar. Sempre tem alguém observando acerca das nossas decisões. Por isso precisamos ser o mais cautelosos em nossas escolhas. Precisamos ser o mais cauteloso no sentido de saber o que iremos fazer e para quem iremos falar. Porque dependendo de quem souber, pode atrapalhar todo o plano de Deus na sua vida. A Bíblia diz que Davi sai de Nob, fugido, desesperado, e ele vai cair na onde? Na terra de Gate, na Filístia, terra dos filisteus, a mesma terra do gigante Golias. Olha, irmão, que situação. Davi agora, ele vai estar aonde o rei Saul jamais imaginaria que ele estivesse, na terra dos seus inimigos. Olha o que Deus faz. Olha como Deus prova a nossa vida de uma maneira diferente, de uma maneira extraordinária. Como é que Davi vai pedir socorro para os seus próprios inimigos, sendo que ele havia matado o principal guerreiro da Filístia. Davi, ele usa sagazmente, ele tem uma ideia
ele se faz de louco na cidade, quando lá chega. Se finge de maluco. A Bíblia diz que ele babava sobre a sua barba, né, para pensarem que ele estava maluco. E na cultura da época, uma pessoa que era considerada louca, ela já havia sido ferida por próprio Deus. E o próprio Deus iria dar conta dessa pessoa, então ela se tornava intocável. Davi, sabendo disso, usa essa estratégia para chegar até Gate e ficar lá por um tempo com o rei Aquis. Aquis não permite que ele entre no palácio, mas Davi pelo menos fica um tempo que era um tempo necessário para ele fugir. Talvez você não saiba, mas Deus quer que você passe por essas situações, aquele ou aquilo que você considera como o maior de todos os seus inimigos. Muitas vezes Deus permite que você passe por eles. Para quê? Para que você cresça, para que você fortaleça, para que as pedras que te atiram, você construa um muro forte, um muro impenetrável. Pois bem, a Bíblia diz que Davi, ele sai de lá e ele continua a sua jornada de exílio. Ele continua exilado porque Saul permanece perseguindo a ele. A Bíblia fala que ele sai de Gate e ele vai até a caverna de Adulão. Quando lá chega, algo extraordinário acontece. A Bíblia fala que Davi se encontra com a sua família. Provavelmente os irmãos de Davi, os pais de Davi, estavam fugidos, já que perceberam a vingança, a ira, a revolta do rei Saul. Até mesmo eles pensaram, precisamos fugir, porque Saul com certeza irá matar a todos. E Davi se encontra com aquele moço, Davi se encontra com a sua família. E a palavra de Deus diz que ele leva a sua família até Moabe. E lá deixa-os e continua a sua jornada. Meus queridos, é importante a gente atentar para a jornada que temos. Deus tem um caminho para você, independente das circunstâncias, independente das dificuldades. Deus está com você. O caminho difícil é o caminho sem Deus. Exílio difícil para Davi seria um exílio sem Deus. Se você está em lutas, em dificuldades, saiba, Deus estará com você enquanto você permitir que Ele esteja. Deus estará te guardando enquanto você aceitar que Ele é o teu guarda. Ele é quem te protege. Agora aqui, irmãos, gostaria de destacar algo importantíssimo acerca do nosso texto, que fala aqui, olha só, a oração de Davi. Davi, ele pede algumas coisas para Deus que eu gostaria de destacar com você. A primeira coisa que Davi pede para Deus, aqui no nosso segundo tópico, ele pede para que o Senhor tivesse misericórdia dele. A palavra misericórdia é o sentimento de compaixão de alguém. Esse é o sentido de misericórdia. No Antigo Testamento, há 3 palavras que a gente faz uso como misericórdia. A primeira palavra é rehem, que quer dizer a relação de Deus conosco como pai para filho, com parentesco, como família. Então Deus é misericordioso conosco, porque Deus é o nosso Pai. E essa ação de misericórdia é uma ação de filiação. Quando a gente pede misericórdia para Deus, a misericórdia de Deus se manifesta para conosco, porque Ele é o nosso Pai. Davi sabia disso. A segunda palavra do Antigo Testamento que traduz a misericórdia é reset, que quer dizer a força permanente. Ou seja, a misericórdia de Deus, ela é atribuída a nós mediante o pacto que Ele fez conosco. Deus, Ele fez um pacto conosco. Quando você faz um pacto
com ele. A Bíblia diz assim: ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Nesse sentido, Deus está dizendo: eu tenho compromisso com aquilo que eu disse, com aquilo que eu falei. Eu tenho compromisso com a relação que eu estabeleci. Então Deus é misericordioso comigo e com você, desde que eu e você entendamos que a misericórdia de Deus é manifestada em nós a partir de seu Filho Jesus Cristo, que é aquele que atribuiu a nós essa misericórdia através de seu sacrifício na cruz do Calvário. Pois bem, irmãos, é importante a gente entender o sentido de misericórdia. Deus é um Deus misericordioso. E a terceira palavra que destaca essa ideia de misericórdia é Hanan, que nos fala acerca da natureza de Deus. A natureza de Deus é de misericórdia, é de ser misericordioso. Deus é misericordioso. Davi estava dizendo: Senhor, eu sei que tu és misericordioso e que o Senhor irá me socorrer no tempo oportuno. E eu digo para você da mesma forma, nesse estudo que nós estamos fazendo, entenda, Deus é Pai misericordioso. Deus sabe do relacionamento que você tem com Ele. Ele vai cuidar de você, Ele vai te proteger. Deus sabe qual é a tua necessidade, qual é a tua carência. O que a palavra de Deus diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Essa palavra, para que eu realmente a entenda, eu preciso ver o contexto dela. Versículos anteriores estão falando acerca da ação sobrenatural do Espírito de Deus em nosso espírito, que Deus intercede por nós. Então, quando eu digo todas as coisas cooperam para o bem, as coisas que estão sendo faladas e as coisas que estão sendo ditas anteriormente, que é a ação de Deus em nós. Se Deus tem como dádiva o seu Espírito Santo, esse Espírito Santo com certeza te indicará o melhor caminho, te dará a melhor escolha, fortalecerá a sua vida, te dará a moderação necessária, te fará vencedor. Por quê? Porque Deus tem para nós a sua vitória, como está escrito lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 37, que diz que em Cristo somos mais que vencedores. Portanto, irmãos, o primeiro pedido de Davi no Salmo 56 é que Deus tenha misericórdia. O segundo pedido de Davi é em relação à justiça. Ele pede justiça. Ele roga a Deus que Deus manifeste a sua justiça. É importante falarmos sobre isso, irmãos, porque justiça é equidade, é equilíbrio. Justiça de Deus é Deus colocar na balança da forma perfeita, da forma correta. A justiça dos homens é uma justiça corrompida, em que os favores são atribuídos a certas situações por meio de recursos financeiros, por todas essas questões que vocês sabem. Quem tem mais advogado é quem é mais defendido, ou quem tem o melhor advogado é melhor defendido, e essas questões revelam, né, uma justiça corrompida, uma justiça injusta. Mas Davi, ele não estava pedindo a justiça dos homens. Davi também não estava pedindo a sua própria justiça. Davi não estava pedindo para que Deus manifestasse aquilo que ele considerava justo. Isso é muito sério, meus irmãos. Por quê? Porque às vezes a gente pensa assim: Deus, isso é justo acontecer. Eu queria que isso acontecesse com essa determinada pessoa que me fez mal. Tomara que ela pague por isso. Essa é a nossa justiça. Aquilo que nós consideramos como justo. Davi não queria a justiça dele. Muito pelo contrário, Davi teve diversas oportunidades para matar o rei Saul. E Deus havia entregado Saul nas mãos de Davi. E Davi dizia assim: eu tocar no ungido do Senhor de maneira nenhuma. Deus
não vai me atribuir que eu irei sair ileso disso se eu fizer isso com o rei. Mesmo sabendo que o próprio Deus havia entregado Saul nas mãos dele para o matar, mas Davi não quis fazer. Por quê? Porque Davi esperava a justiça de Deus. Meu irmão, Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Deixa que a justiça vem do alto, ela é perfeita, ela é sublime, ela é melhor. Você não precisa pôr a mão em nada destas coisas. Faça como o rei Davi. Deus, faça a sua justiça. Faça com que essas pessoas recebam aquilo que o Senhor quer dar a elas. Porque o nosso mestre, Jesus Cristo, ele disse assim: na mesma medida que medirdes, outros vos medirão. Tudo quanto o homem semear, isso também ceifará. Deus quer que você entenda que quando o seu coração é bom, ainda que você esteja passando por situações difíceis, você vai desejar o que é bom para o outro, porque o seu coração é bom. Jesus disse assim: orai pelos vossos inimigos, orai pelos vossos adversários. Não orar pedindo vingança, não orar pedindo mal, mas pedir para que Deus os abençoe. Assim foi que Deus deu a ele uma grande vitória. Deus disse: Jó, ore pelos seus pseudos amigos, aqueles que estavam ferindo o Jó, aqueles que estavam fazendo com que a dor de Jó se tornasse mais intensa, dizendo assim: Jó, você perdeu os seus 10 filhos, você perdeu as suas propriedades, os seus animais, a sua riqueza, você perdeu a sua glória. E ainda mais, os amigos de Jó vêm e dizem assim: você perdeu o seu Deus a qual você serve continuamente, porque você pecou contra ele. Jó foi acusado de pecador pelos seus pseudos amigos. Mas no final, Deus disse: Jó, abençoe-os, ore por eles, abençoe-os, porque a bênção está sobre a mão daqueles que temem a Deus. A bênção de Deus está sobre a sua vida. A bênção do Senhor está sobre você. Continuando aqui na nossa lição, nós estamos no terceiro tópico, falando sobre isso mesmo, sobre a confiança em Deus. Pois bem, irmãos, Davi, ele estava numa condição de fugir dos filisteus, fugir do rei Aquis, estava fugindo do rei Saul, que tinha colocado um exército com 3.000 soldados procurando em todo canto a Davi. Davi tinha que estar confiante em Deus. Davi tinha que ter certeza de que Deus era com ele. E nesse tempo, mais do que nunca, precisamos confiar em Deus. Você tem que confiar no Senhor. Você tem que acreditar em Deus. Você tem que permitir que Deus cuide de você. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 13, nunca te deixarei, jamais te desampararei. Deus está cuidando de você. Deus está te guardando, desde que você viva a sua palavra, desde que você respeite a sua palavra. Veja, olha o que Davi disse aqui no Salmo de número 56. Olha o que ele diz: em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei que me pode fazer a carne. Davi, ele estava dizendo: olha, Senhor, a tua palavra será louvada por mim, será respeitada por mim, será obedecida por mim. Por quê, irmãos? Porque Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Se você
não viver segundo a palavra de Deus, Deus não poderá fazer com que ela se cumpra na tua vida. Jesus disse assim: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Existem dois pontos importantes. Tem pessoas que não conhecem as Escrituras Sagradas e por isso estão apavoradas, estão perplexas diante, de toda essa pandemia que estamos vivendo. Tem pessoas que não dormem à noite, tem pessoas que estão vivendo à base de remédios, com medo desse coronavírus, do Covid-19. Por quê? Porque não conhece a palavra. E outros ainda que não se aprofundam nas Escrituras, mas que fica somente sem essa riqueza de conhecer mais intensamente a palavra de Deus, fica só na periferia das Escrituras. Estão aí metendo medo nas pessoas, dizendo isso tudo é o apocalipse, é o fim de todas as coisas. Irmãos, as Escrituras não dizem isso. O que Deus está fazendo é alertando os povos, alertando as nações, os reinos. Deus está dizendo: eu estou infeliz porque não há quem me busque, não há um coração sincero. Deus, se fosse falar todo o sentimento dele, Deus iria dizer: eu estou triste com a humanidade, porque os homens deixaram de adorar ao Criador para adorar a criatura. Se houvesse possibilidade, haveria eventos com cantores, e esses estádios estariam cheios, abarrotados. Pessoas que são famosas, artistas, estão aí sobrecarregadas de seguidores. E nós sabemos que Deus, ele não reparte a sua glória com ninguém. Deus está dizendo para o homem: vocês são frágeis, vocês são nada. Que é o homem? O homem é pó, o homem não tem nenhum valor no sentido de que pode determinar. Jesus disse que não cresce 1 centímetro de cabelo da nossa cabeça sem que tenha de Deus a vontade. Deus está no controle de tudo e ele está dizendo bem forte: não é dinheiro, não é riqueza, não é nada disso que determina, mas eu que estou no controle. Meu irmão, quem estiver do lado de Deus será protegido por ele. Quem estiver do lado do Senhor estará sendo guardado por ele. Deus, nesses últimos dias, está falando de uma forma diferente, porque das outras maneiras que Deus falou, as pessoas não ouviam. Então Deus está tocando naquilo que realmente tem importância para o homem, que é a sua existência, que é a sua condição de viver. Pois bem, irmãos, Davi, ele apela para a palavra de Deus. Ele diz: Senhor, a tua palavra. Queridos, nós poderíamos falar aqui sobre o livro das Revelações, o livro de Apocalipse. Nós poderíamos descrever algo acerca disso, do tempo do fim. E eu digo, meus irmãos, que tudo isso que estamos enfrentando não é nem 10%, 5% daquilo que realmente vai acontecer quando a gente chegar no tempo do fim. Isso daí não é um nada. Mas Deus, ele não tem reservado nada disso para aqueles que servem a ele. Deus não reserva a sua vingança nem a sua ira para aqueles que são obedientes à sua palavra, não. Deus, ele revela para a sua igreja as coisas que ele está fazendo e que ele irá fazer. E o que Deus está fazendo hoje é chamando você, chamando a sua atenção para que você confie nele. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Deus quer que você seja fortalecido, firmado por ele. Confie no Senhor. Em tempos de crise, a gente precisa aprender a confiar em Deus. A gente precisa permitir
que Deus confie em nós. Aqui nesse texto que nós estamos estudando, Davi vai se colocar como alguém que estava com o seu coração voltado para aquilo que Deus tinha para ele, através da sua palavra e através do seu sentimento. O seu medo era real como ser humano. No entanto, Davi sabia que Deus estava com ele, assim como Deus está conosco através do seu Espírito Santo. O que a palavra de Deus diz, o Espírito Santo de Deus estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus disse: eu fui ao Pai e vos enviarei o Consolador. O Consolador está comigo, está com você. Meu irmão, creia, confie no Senhor, acredite que Ele tem o melhor para você. Davi se tornou rei, a promessa de Deus se cumpriu na vida dele, a palavra de Deus se cumpriu na vida dele, e assim também Deus cumpre a sua palavra. A palavra de Deus diz assim, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falaria ele, não cumpriria, ou diria ele, não confirmaria. Números 19, 21. A palavra de Deus também diz lá em Jeremias capítulo 1, versículo 6, Deus vela com a sua palavra para cumprir. Deus vela com a sua palavra. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Deus vela com a sua palavra. Por isso, meu irmão, Deus quer que você ande na sua presença. Deus quer que você esteja sendo direcionado pelo seu Espírito Santo. E assim, você permitindo isso, Deus cuidará de você. Vamos à nossa conclusão. Que o Espírito Santo nos ajude a conservarmos uma firme confiança no Senhor, mesmo diante de tantos desafios, e prosseguirmos na jornada cristã, sabendo que os propósitos de Deus prevalecerão na vida de seu povo. Você é povo de Deus. Os planos e os propósitos de Deus vão se cumprir na sua vida. Deixa eu orar rapidamente por você. Deus, abençoe este irmão, esta irmã que me ouve, essa pessoa querida, que possa ser alcançada por Ti hoje, Pai. Que Teu Espírito Santo possa conduzi-los na Tua presença, Pai. Possa tirar o medo, tirar a angústia, tirar o temor, Senhor. E esse irmão, essa irmã, tenha a certeza que o Senhor está na frente de tudo e que o Senhor está cuidando da vida deles. Senhor Deus, nós os abençoamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe você. Até a nossa próxima aula, domingo que vem, assim Deus permitindo. Deus abençoe em nome de Jesus.